Boa noite Claudionor, boa noite Silvano, boa noite também Ricardinho, Lúcia, boa noite Adriana, boa noite Lídia, sejam todos bem-vindos, boa noite Joana, Joana Oliveira, né? Nós temos várias aqui, boa noite Rosana, boa noite Anitta, Clarindo, sejam bem-vindos. Boa noite também Célia. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Luiz Alberto, boa noite. Com certeza a gratidão é toda nossa. Boa noite Luísa, seja bem-vinda também. Paz e luz para todos nós, isso mesmo, Célia. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Marcileia, Luciano, Guilherme, Emerson Martins, a Chile, a Renata. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Michele, Gabriel, sejam bem-vindos. É isso mesmo, Laudete, obrigado. Feliz Dia das Crianças para todos nós. Como o próprio Cristo disse, né? Deixai vir a minhas criancinhas. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, a nossa leitura, né? Hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, dando sequência, né, a semana passada, quando nós iniciamos a leitura deste capítulo. Já de antemão agradecer a todos vocês que estão aqui participando conosco, agradecer a vocês que deixam aqui as suas mensagens e agradecer àqueles que não deixam as suas mensagens, tá? Então, tem muita gente que eu sei que não deixa, não se preocupe. É lógico assim, a gente só não sabe e não tem como cumprimentar e dizer o nome de vocês. Mas aqui a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham agora ou que nos acompanharão depois, né? Porque os nossos estudos ficam aí na página da AME ou lá na nossa página do YouTube. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês, o meu boa noite a todos vocês que estão participando e que eu não falei os nomes aqui, tá? Eu sei que tem bastante gente, fico realmente agradecido, a Aliança Municipal Espírita agradece. E os que vão chegando, nós vamos falando sim, né? Só seu Antônio, boa noite Edson, Milton, tá? Boa noite Helena, é isso mesmo. E aqui a Helena, inclusive, cumprimentando também os seus netinhos, a todas as crianças. Aliás, nós vamos fazer a nossa oração hoje, as nossas vibrações, para exatamente atingir, sobretudo, essas crianças. Vamos manter o nosso pensamento elevado, lembrar do nosso Mestre amado e querido Jesus, sobretudo naquele episódio onde ele, exatamente repreendendo os apóstolos, pediu para que deixasse chegar até ele as criancinhas, e ali afagando, passando a mão na cabecinha de cada uma delas, as recebeu com todo carinho e aproveitou a oportunidade para ensinar a toda a humanidade, sobretudo a necessidade de nós sermos como as crianças, de nós termos o coração como crianças, a pureza de coração, a simplicidade, a humildade.
Então que as nossas orações hoje, que as nossas energias e vibrações atinjam a todas as crianças. As crianças que fazem parte da família de vocês e que hoje estão reencarnados como crianças, porque não são crianças, já são espíritos com certeza milenares, mas que neste momento em que ostentam o corpo de criança, que elas estejam preparadas para receber novos conceitos, novas informações, para facilitar a sua transformação. Mas de um modo muito especial, meus queridos companheiros, gostaria que vocês fizessem as suas orações, as suas vibrações, doassem as suas energias para que a espiritualidade possa levar, sobretudo, às crianças desamparadas, esse nosso abraço. As crianças que vivem nas ruas, os órfãos, as crianças que são órfãos de pais vivos, que simplesmente não despertaram ainda para a necessidade dessa grande tarefa e missão que é a educação. Que essas crianças sintam-se acolhidas, abraçadas por Jesus, e que nas menores oportunidades que tivermos, enderecemos a elas, que sejam apenas orações, mas que possamos doar algo para que elas despertem também para esta necessidade de vivenciar o reino dos céus. E o nosso Brasil comemora também o dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós possamos também pedir à Mãe Santíssima, representando aí todos os espíritos que reencarnaram como mulheres e deixaram sua marca aqui no nosso planeta, que nós recebamos as bênçãos de todas elas e sigamos os seus exemplos para atingirmos o reino de Deus. Que assim seja. Com certeza muita oração, muita vibração. Nós gostaríamos de ficar aqui falando para muitas pessoas, endereçando as nossas vibrações também para uma quantidade enorme de pessoas, mas nós temos aqui as nossas leituras, nós temos o nosso estudo, que nós não podemos descuidar, para nós aproveitarmos estes momentos de pandemia e conseguirmos, pelo menos, terminarmos a leitura dessas obras de Kardec. Hoje, dia de nós identificarmos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, boa noite, Selma, boa noite, Maria das Graças, Eveline, seja bem-vinda, Natália, seja bem-vindas, e a todos aqueles que forem chegando ou que já chegaram, uma boa noite a todos. Gente, na semana próxima passada, nós demos o início à leitura deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém Pode Ver o Reino dos Céus se não nascer de novo. Fizemos um breve resumo, inclusive, das outras partes, né? Dos 3 primeiros capítulos, que juntamente com esse representam a base da doutrina, e nós falamos um pouquinho sobre as interpretações, as formas de interpretarmos os textos bíblicos, e sobretudo este que chama a nossa atenção, em especial por conta do ponto polêmico que ele envolve, que é exatamente a reencarnação. Então, nós falamos aqui da interpretação literal, que exatamente algumas religiões querem trazer, falamos da interpretação alegórica, que também outras fazem, falamos da interpretação litero-realista, que é até uma das adotadas pela própria doutrina espírita, falamos da interpretação simbólica e da interpretação mística. Veja, Jesus, na sua grandiosidade, na sua infinita ou imensa sabedoria, ele conseguiu rebaixar a sua linguagem, os seus conhecimentos ao nosso patamar para nos ensinar coisas profundas. Por isso, e a gente falou aqui inclusive naquela oportunidade, gente, as próprias palavras, a escrita, ela não deixa de ser um símbolo. É um símbolo que nós utilizamos. Tanto assim, não é que se você for em países de línguas diferentes, os símbolos são também de formas diferentes. Então a gente vai ainda aprender, ou nós vamos evoluir a ponto de conseguirmos captar as ideias sem a necessidade de nos atermos a símbolos que podem trazer exatamente interpretações diferentes, tá? Então nós vimos um pouquinho dessas interpretações possíveis sobre este tema tão delicado. E hoje a gente vai dar sequência a esse estudo, porque para nós tudo faz parte, tá?
Hoje a gente vai, por exemplo, analisar se vocês... eu acho que nós vamos conseguir. Nós vamos aqui praticamente ficar adstrito ao título. Eu quero abordar com vocês o título do capítulo, antes de adentrarmos. De novo, por quê? O título, geralmente, quem é professor, principalmente de português aqui, né? De redação, literatura, sabe mais ou menos disso. O título, de uma certa forma, ele representa tudo aquilo que está escrito no texto. Então, se nós já começarmos a entender o título que Kardec colocou, e depois nós vamos contextualizar, nós ainda não contextualizamos, mas nós vamos contextualizar, às vezes até em conjunto. Nós teremos facilidade para entender todo o capítulo, tá? Então fiquem tranquilos com relação a esta leitura. Por isso que primeiro vimos as formas de interpretação, das diversas formas de interpretação possível. Nós podemos adotar aquela que mais vai, pelo menos, representar para nós as nossas necessidades do momento. Por quê? Porque tem gente que pode pegar e falar assim, não, eu prefiro hoje uma interpretação simbólica. Ah, você prefere? Sim. Por quê? Ah, porque através desses símbolos eu consigo entender mais e melhor. Opa, ótimo! Vamos pegar os símbolos, a gente falou um pouquinho. Pega lá Nicodemos, o que é Nicodemos? O que significa a palavra Nicodemos? Quem era Nicodemos? E a partir daí a gente vai estruturando o nosso entendimento em cima desses ensinamentos do Cristo. Então, perfeito. Mas nós vamos seguir e, se possível, nós vamos juntando as várias formas de interpretação para que vocês possam e consigam entender e, de uma forma bem completa, tudo aquilo que Kardec procura trazer para nós neste capítulo. Pelo menos completa para este momento atual, para esta evolução atual. Porque quanto mais vamos evoluindo, mais detalhes nós vamos assimilando e aprendendo. Ok? Bom, então a gente começa exatamente pelo título. E o título começa com a expressão ninguém. Ora, eu acho que fica muito claro para nós quando Jesus disse a Nicodemos que ninguém. Quando ele fala ninguém, significa que estava abrangendo a todas as pessoas, ou seja, nas leis divinas ou com relação às leis divinas, não existem exceções. Porque Jesus poderia dizer, ó, vocês terráqueos, não, vocês judeus, não, vocês homens, não, vocês mulheres, não, mas ele disse que ninguém. Então quando ele fala ninguém, ele está abrangendo a humanidade inteira, ou todos os espíritos. Então a gente começa por aí. É aquilo que a gente estava comentando. Ora, por mais que eu fale assim, eu não acredito na lei da gravidade, a lei da gravidade vai deixar de existir? Não. Ela continuará existindo. Então, se nós estamos falando de determinadas leis, e Jesus foi categórico que ninguém se eximiria, que ninguém ficaria de fora dela, é porque ela atinge a todos. Então, primeiro ponto, não nos preocupemos com aqueles que não acreditam. Aliás, vamos abrir um parênteses, nós não temos que nos preocupar com os outros. Nós temos que nos preocupar conosco e, sobretudo, com a nossa aliança com o Criador. Ponto. Fomos criados individuais ou individualizados. Quando a gente faz um estudo sobre almas gêmeas, a gente estuda justamente isso. Deus não criou, ó, eu estou criando um, agora eu vou dividir você no meio para ficar duas metades. A gente fala de cara metade. Não existe. Deus criou um espírito individualizado. É uma pessoa única, um ser único, um princípio único. Então você não está na codependência de ninguém. Ok? Então, nós precisamos aprender, se eu sou um espírito único, sair de Deus, do Criador, e o objetivo é retornar para Ele e perfeito, eu tenho que começar a ocupar-me com a minha própria evolução. Não estou querendo dizer que a gente precisa ser egoísta e abandonar os outros, não é isso, mas é exatamente tudo o que acontecer conosco, tudo que acontecer na nossa vida tem que ser interessante para o nosso próprio crescimento. Por isso que Cristo disse que o reino dos céus
e a gente vai falar daqui a pouco mais uma vez sobre isso, para ser instalado no coração de cada criatura. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade. Então, quando Jesus coloca ninguém, ele está abrangendo a humanidade inteira. Não nos preocupemos com aqueles que não acreditam. Precisamos saber se nós acreditamos. E aí a gente vai desenvolver no decorrer do capítulo essa questão, que inclusive eu toquei uma pequena palhinha com vocês no nosso encontro passado. Porque muitos de nós falamos que acreditamos, mas nós acreditamos daquela forma, antiga. Nós não acreditamos da forma correta e nova, como nos diz Emmanuel, na certeza. Eu acredito em reencarnação. Você acredita em reencarnação? Beleza, tá? E o que você está fazendo para preparar a sua futura reencarnação? Não estou fazendo nada, depois lá na frente eu resolvo. Não, você tem que estar trabalhando agora, plantando para colher depois. Senão, eu posso dizer que você não acredita, ou você não tem certeza dela. Porque se você tiver certeza, você já vai tomar todo este cuidado e vai resolver. Aí você vai fazer aquilo que Jesus disse. Resolva o problema com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não deixe que depois o seu inimigo te apresente ao juiz e lá ele apresente a sua queixa e aí depois você vai ter que reparar esse problema. Não, resolva o seu problema com ele agora. Então, se você acredita, então vivenciemos isso. Da mesma forma, você tem certeza de Deus? Tem. Então, se você tem certeza de Deus, pense, quais são as suas queixas? Quais são as suas reclamações? O que está errado nesse mundo? Tem alguma coisa errada? Se você tem certeza de Deus, nós temos que pensar várias vezes antes de criticarmos, antes de condenarmos alguém. Aliás, antes de julgar e condenar, porque a gente não se contenta com julgar. A gente julga e já quer dar pena de morte para a pessoa, ou já quer atribuir uma pena, seja ela qual for. Tá? Então, fechando parênteses, vamos tomar cuidado com isso e a gente vai continuar desenvolvendo isso no decorrer dessa nossa leitura. Então, o ninguém está abrangendo a humanidade toda. Outra coisa, ninguém pode. O que é poder? Gente, poder está relacionado, não aquele poder relacionado com autoridade. É aquele poder de você realmente querer, você participar, você estar ali vivenciando tudo aquilo. Então, quando ele fala que ninguém pode, e a gente vai ver na sequência, ver o reino de Deus, que ninguém pode sem uma condição, ele não está querendo dizer que você poderá escolher ou que você poderá fugir. É igual a gente falou, se uma lei é estabelecida e ela é universal, ela é para todos. Não adianta você falar assim, não, mas eu não quero. Isso nos remonta àquela famosa frase de Paulo e que todo mundo repete. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas eu pergunto, será que aqui eu posso? Eu posso, por exemplo, ver o reino de Deus se eu não nascer de novo? Será que eu posso? Será que eu consigo isso? Então, Jesus já atribui o ninguém e ele já acrescenta, ninguém pode. Por quê? Porque se escapa à nossa vontade. Isso escapa ao nosso querer. Por quê? Porque isso é a lei. A evolução, a busca pela perfeição é uma lei. A lei de progresso também é uma lei, então não tem como nós escaparmos dela. Você pode até tentar fugir o máximo possível, mas você não poderá escapar, tá? Então, este pode, ele também tem que ser analisado, ele tem que ser avaliado, e principalmente para a gente fazer essa introspecção, para a gente olhar para dentro de nós. Espera aí, o que eu efetivamente posso? Será que eu posso ver o reino do céu se eu não nascer de novo? Jesus diz que ninguém pode, mas será que eu posso? Eu tenho este poder? Eu tenho este querer?
Provavelmente não. Por quê? Porque Jesus faz uma afirmativa. Ele afirma que ninguém pode. Então, não teme, ou não tente remar contra a maré. Não tente sair dos limites que a lei estabelece, para que você não corra o risco de sofrer. O sofrimento nada mais é do que quando nós abandonamos os limites da nossa trajetória, da nossa caminhada. Aí nós experimentamos o sofrimento. O outro ponto é: ninguém pode ver. Bom, aí nós também precisamos estabelecer. Interessante como o Carlos Torres Pastorino fala para nós no seu Sabedoria do Evangelho. O ver aqui, gente, é ver com a mente. É identificar-se, é vivenciar, é conhecer. Não é ver apenas e tão somente com os olhos. Até mesmo porque a gente já viu e nós já estudamos. E quando a gente for avaliar o texto, tá? Por quê? Porque logo abaixo Kardec vai trazer o texto completo desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Aí ele vai falar das coisas celestiais, das coisas físicas. Aí a gente entra em detalhes. Mas o ver, quando a gente está falando aqui, principalmente analisando apenas e tão somente o título, o ver, se tivesse relacionado apenas e tão somente com o corpo, com o nosso desencarne, nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque nós perdemos todos os nossos sentidos físicos. E quando a gente perde os sentidos físicos, quando nós não podemos ver, quando nós não podemos tocar, mesmo assim, ou será que tudo deixa de existir? Então aqui o ver é um ver bem mais profundo, é o ver com a mente, é um ver espiritual. Quando a gente aprende, como a gente aprende, né, nessa doutrina, que o espírito, ele vê não apenas com os olhos, ele vê com o seu ser inteiro. Por quê? Porque o espírito, ele não tem necessidade dessas características, ele não tem necessidade destes sentidos. Nós que ainda estamos no início da nossa trajetória, infelizmente associamos tudo a essas características físicas. Nós fazemos isso por conta da nossa limitação, tá? Porque nós ainda estamos em processo de aprendizado. Mas nós vamos aprender que este ver tem que ser de uma forma bem mais profunda. Até mesmo porque, posso dizer para vocês, Jesus. Muitas pessoas daquela época e daquela região viram Jesus. E adiantou para elas ver Jesus? Não. Por quê? Porque eles viram Jesus apenas e tão somente com os olhos físicos. Só aqueles que sentiram Jesus, que o viram com a mente, que o viram com profundidade, conseguiram entender e realmente enxergá-lo, e aí o seguiram. Os outros não. Muitos viram Jesus com os olhos da carne e, infelizmente, de novo a gente lembra, né? Já mencionei aqui, gosto de repetir, aquela frase que o próprio Emmanuel coloca lá no livro Há 2000 anos, né? Aliás, nem bem no livro, né? Ele comenta isso também depois em outras oportunidades, mas acho que no livro tem, eu preciso até reler para buscar detalhes, que é uma obra muito interessante. O próprio Emmanuel diz que naquele diálogo que ele teve ali com Jesus, mais ou menos Jesus falou para ele, falou: Emmanuel, nós, naquela época não chamava Emmanuel, né? Mas, ô Públio, você tem duas opções. Você pode me seguir agora, ou você pode me seguir depois. A opção é sua. Só que, quando a gente caminha fora dos limites da lei, a gente sofre. Por quê? Porque a gente vai ter que voltar e reconhecer os nossos próprios erros. Não é fácil. Um dos piores sofrimentos que eu acho que a criatura humana pode ter e sentir é justamente o combate ao próprio orgulho. Então, sair dos limites gera sofrimento. Então, volta para os limites. Ele falou isso para Emmanuel.
Você pode me seguir agora ou depois. E Emmanuel chegou a ver Jesus. E ele demorou um certo tempo para enxergá-lo. Hoje, Emmanuel está bem na nossa frente. Aliás, ele está nos ajudando a enxergar Jesus. Sim, Emmanuel tem uma interpretação dos ensinamentos do Cristo fantástico. Mas foram várias encarnações ele buscando este conhecimento, buscando estudar realmente Jesus. Exatamente por quê? Porque ele percebeu que lá atrás ele deixou escapar uma chance. Ele deixou escapar uma oportunidade. Por quê? Porque ele não tinha visto. E nós estamos tendo agora essa chance de, analisando um simples verbo, ninguém pode ver. E estamos aprofundando para que todos vocês busquem esta visão. E nós estamos tendo tantas oportunidades de ver. Sim. Nós, agora, estamos no momento de ver ou de olhar para dentro de nós mesmos. Mas será que nós estamos conseguindo enxergar alguma coisa? Quando eu vejo que as pessoas estão aí cansadas dessa pandemia, cansadas de... Sim, não estou querendo tirar o sofrimento das pessoas que estão passando por algumas dificuldades por conta disso. Não, não é isso. Mas, analisando do ponto de vista pessoal, individual, introspectivo e, sobretudo, espiritual. Gente, quantas pessoas estão cansadas? Segundo elas, já não se aguentam mais. Por quê? Porque não estão conseguindo se ver, não estão conseguindo se enxergar, e muito menos ver e enxergar Deus dentro de si. Então, este ver, ele deve começar, pelo menos para nós que estamos aqui agora refletindo, ter um significado um pouco mais profundo. Sabe por quê? Porque se eu não souber ver tudo o que está passando, eu vou fazer igual a Emmanuel, eu vou deixar escapar. A próxima expressão aqui da nossa frase ou do nosso título: ninguém pode ver. Ver o quê? Aí os professores de português aí nos ajudam, né? Ver é um verbo que exige um complemento. Se eu não tenho a visão, eu não tenho a visão de que alguma coisa eu tenho que estar querendo ver, alguma coisa eu tenho que estar buscando. Aqui, a frase ou o título traz: ninguém pode ver o reino de Deus. Poderia dizer, temos outras coisas, outros complementos? Sim. Ninguém pode ver os seus próprios vícios se não olhar para dentro de si. Então, este ver, ele é muito importante. Aliás, ele é extremamente importante para nós entendermos o que Kardec propôs aqui e o que o próprio Cristo também propôs. Porque não existe palavras em vão pronunciadas pelo Cristo. Então ninguém pode ver. Vamos avançar? Ninguém pode ver o reino de Deus. Pronto. E aí? Ninguém pode ver o reino de Deus. O primeiro tópico que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês é essa questão ou essa expressão. Por quê? Porque nós vamos ver em algumas traduções e, sobretudo, nós vamos ver em alguns textos evangélicos se referirem a reino dos céus ou reino de Deus. A Eveline só um momento está colocando aqui: ver com os olhos do coração. Vamos ser mais profundos, né, Eveline? Ver com os olhos dos sentimentos. Sabe? Sentimento. A gente está em busca dos sentimentos ainda. Nós não desenvolvemos ainda os sentimentos. Nós estamos tentando desenvolvê-los. Por isso que a gente tem que buscar. Eu entendi a sua expressão, o que você quer dizer, tá? Mas é exatamente isso. Se você buscar algo profundo. Cuidado com o coração, porque às vezes a gente pode colocar emoções. E às vezes as emoções, elas podem também nos enganar.
Tá? Então, assim, o coração na forma de sentimentos, que é algo mais puro, e não de emoção e não de sensação, que pode também nos trair. Ok? Bom, então a expressão reino de céus ou reino de Deus, nós vamos ver em todos os evangelistas, tá? Mas assim, principalmente o evangelho de Mateus. Mateus utiliza muito pouco essa expressão reino de Deus. Mateus utiliza mais reino dos céus. Por quê? Porque, gente, o segundo mandamento que consta lá no Pentateuco mosaico é não tomar seu santo nome em vão. Então o que acontece? Os judeus, principalmente os judeus mais ortodoxos, não sei se eu posso usar essa palavra, mas os judeus mais tradicionais, desde aquela época, os judeus do Antigo Testamento, eles não utilizavam a palavra Deus de qualquer forma, em qualquer momento ou em qualquer frase. Eles tinham um respeito enorme pela palavra Deus. Então, Mateus, por exemplo, ele não usa com muita frequência reino de Deus, ele vai usar mais reino dos céus. O próprio Evangelho de João, algumas traduções, ele vai trazer reino de Deus em cima e mais embaixo o reino dos céus. A expressão significa a mesma coisa. É só para explicar para vocês que Mateus, por exemplo, ele evitava, porque estava lá no segundo mandamento. Hoje, por exemplo, a gente usa o nome de Deus para tudo. Até para ganhar na loteria. Se Deus quiser, eu vou ganhar na loteria. Se Deus... Então, assim, sempre tem essas coisas, né? Então, Mateus evitava utilizar essa expressão. Por quê? Porque a palavra Deus era realmente sagrada na boca daquele povo, tá? Então, só para poder deixar isso bem claro. Jesus já utilizava, e os evangelistas vão dizer várias vezes, reino de Deus, reino dos céus, mas aqui para nós, só para deixar claro, significa a mesma coisa. Mas, o que eu quero chamar a atenção nesse título, ninguém pode ver o reino de Deus, é justamente aquilo que Jesus vai dizer e que está lá escrito em Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 37. Por quê? Porque é exatamente nesse trecho que as pessoas perguntam do reino de Deus e que Jesus diz, olha, o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está no coração de cada criatura. E é exatamente essa expressão que Humberto de Campos vai usar muito no seu livro A Boa Nova. Jesus falando e advertindo sempre os espíritos com relação a isso. O reino de Deus é para ser instalado dentro do coração de cada criatura. Vocês estão muito preocupados com o reino exterior, mas eu preciso instalar o reino de Deus no interior de cada um. Tá? Só aqui para não deixarmos passar batidos os comentários de todos vocês, é tudo isso que vocês estão dizendo aqui, é ver com a consciência, ver com o espírito, ver com os olhos mais real, é tudo isso que vocês estão falando, tá? Como diz o Alex também, é sentir, então é tudo isso. Eu só quero chamar a atenção o quê? Para um ver profundo, além dessa visão com os olhos do corpo físico, tá? Perfeito esses comentários de vocês, é isso mesmo. Então, lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus vai fazer essa referência a reino de Deus. Falei também que Humberto de Campos cita muito isso no seu livro Boa Nova, mas que infelizmente é uma coisa que nós estamos precisando buscar. Porque, gente, eu acho que nós estamos como os judeus naquela época de Jesus. Nós estamos esperando a instalação do reino dos céus. Nós estamos esperando essa instalação de forma externa. Muita gente fala, e inclusive aqueles espíritas, falam que o mundo de regeneração está chegando. Mas que mundo de regeneração está chegando? Ah, o próximo milênio, 2057 vai chegar. Mas vai chegar como? Nós estamos como os judeus e Jesus perguntou para eles, falou para eles, vocês estão esperando o reino de Deus ali ou lá? Não, o reino de Deus está dentro de vocês. Ou isso tudo aqui não pertence ao reino de Deus, ou isso que nós estamos vencendo não é um reino de Deus. O problema é que nós não estamos vendo o reino de Deus. Nós estamos vendo e enxergando o reino dos homens. Por quê? Porque nós ainda vivemos o reino do eu.
E aí a gente só enxerga o que é do homem. Nós só enxergamos corrupção, violência, maldade, insegurança. Hoje nós só enxergamos Covid. Por quê? Porque este é o reino do eu, é o reino dos homens. Nós ainda não estamos preparados para ver o reino de Deus. Ou será que isso tudo não pertence ao reino de Deus? Aí entra a questão que nós falamos da visão. Como que você está vendo e enxergando tudo que está acontecendo? Como você está vendo e enxergando as pessoas? Como você vê e enxerga o sofrimento, a corrupção, a insegurança, a doença, a morte? É a forma como você vê que importa. Por quê? Porque tudo pertence a Deus, tudo é criação de Deus. Quanto a isso não resta dúvidas. Só que a gente precisa aprender a ver este reino. E aí sim, quando nós vermos, vocês vão exatamente se admirar. Vocês vão admirar a beleza de tudo que existe. Quando nós conseguimos ver este reino de Deus. Quando nós conseguimos vivenciar este reino de Deus. Como esses inúmeros mártires que nós temos aí. O próprio Chico, Madre Teresa, eles enxergavam o mundo de Deus. Apesar de estar no mundo dos homens, eles vivenciaram o mundo de Deus, tentando consertar os homens. Não tentando consertar o mundo, mas eles tentavam consertar os homens. Por quê? Porque Jesus disse, o reino dos céus é para ser instalado dentro do seu coração. E é exatamente isso que eles estão tentando passar para nós. E nós estamos aqui, tentando estudar, num título, todos esses ensinamentos. E sabe o que é interessante? Pastorino também coloca essa questão de vivenciar este reino de Deus em nós. Ele coloca, inclusive, como uma evolução. O reino de Deus também é um processo evolutivo, que ele quer dizer. Nós já temos em nós já vivenciamos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. E o reino celestial, o reino divino, é um estágio mais avançado. Mas nós temos que enxergar isso. Nós temos que ver. Por isso, para ver, a gente precisa nascer de novo. Por quê? Porque através dessas experiências que nós vamos aprendendo. Numa única oportunidade, nós não vamos conseguir aprender. Nós precisamos de várias. Então, esse reino de Deus, ele precisa ser muito bem entendido e interpretado. E como nós estamos dizendo, principalmente como um processo evolutivo, nós enxergamos o reino mineral? Enxergamos. E esse reino mineral, infelizmente, ele ainda fala mais alto dentro de nós. O quê? Tem certeza essa que você está falando? Tenho. Por que eu tenho? Porque o homem hoje ainda vive em busca de um mineral. Nós vivemos em busca do ouro até hoje. Como é que nós vamos vivenciar um reino de Deus se nós ainda estamos presos a outros reinos inferiores? E como diz Pastorino, se é um processo evolutivo. Enquanto eu não avançar, eu não vou enxergar o reino de Deus. Eu posso renascer inúmeras vezes que eu não vou conseguir enxergar. Por quê? Porque eu vivo ainda o reino do eu. Mas eu vivo um reino do eu em busca de um mineral, por exemplo, como o ouro. Ou eu vivo um reino do eu em busca de um reino hominal, que é exatamente uma outra pessoa, aquela outra pessoa, eu quero aquele outro, aquela obsessão em cima do outro. E como é que você vai viver o reino de Deus? Não tem jeito. Processo evolutivo. Gente, o nosso horário esgotou. Eu até achei que nós conseguiríamos trabalhar todo o título. Vimos o ninguém, vimos o pode, vimos o ver e o reino de Deus. Tá? Poderia até dizermos mais alguma coisa sobre o reino de Deus, porque Emmanuel tem frases assim fantásticas sobre isso. Tá?
Mas a gente continua no nosso próximo encontro e, sobretudo, para fecharmos, duas questõezinhas interessantes. É a questão do nascer e do de novo. Nascer, gerar, de novo, do alto. E aí a gente fecha o título e a gente segue na nossa leitura, tá? Muito obrigado pela essa paciência de vocês, pela tolerância, pelo carinho, e espero que essas reflexões estejam aí auxiliando a todos nesse processo de ver além do que os olhos físicos estão enxergando. E aí, esse nosso objetivo com certeza será alcançado. Muita paz a todos, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.